pesado, né? Médica se recusa a atender bebê que tem mãe petista. Que coisa, né? Ela esqueceu da profissão dela, da missão dela e levou em conta a sua paixão e deixou de atender um bebê porque a mãe é petista, a mãe era uma política do Estado e, enfim, é uma bobagem, né? Mas nós vimos muito isso no campo político, desde o ano 2016. Nós vimos muitas bobagens em todos os lados, de uma intolerância infinita e acentuando a imbecilidade humana que também nesse ano 2016 reinou muito, como talvez nunca a gente tenha visto. Maju sofre preconceito nas redes sociais e é chamada de preta imunda. Que absurdo, né? Em pleno século XXI, um país que vende uma imagem de que é um país multicultural, afro-brasileiro, sei lá do que, enfim, né? E criando-se aí uma ideia de que no Brasil não existe o racismo, que é uma bobagem, nós sabemos que existe, e nós vimos isso, ainda temos visto muito isso, né? Aquela repórter lá da jornalista do Jornal Nacional, a menina lá do Tempo, foi chamada de preta imunda. Agora veja que as pessoas que eu acusa são as pessoas que a invejam a posição dela. Agora ninguém procura saber pelo que ela passou para chegar aonde ela chegou, e certamente se chegou porque mereceu. E também se não mereceu, não é problema nosso. O problema nosso é a nossa vida. Se nós cuidássemos muito mais dela, né, com a peculiaridade que nós muitas vezes lançamos para a vida do outro, a nossa vida certamente já teria tomado um rumo muito mais melhor e certeiro. Discussão banal em boate acaba em morte na Baixada Fluminense. 3 suspeitos são presos. Discussão banal, né? E esse caso foi um caso recente, porque parece que o garoto pisou no pé de um deles. E outros dizem que foi outra coisa e de repente mata-se. Mata-se assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o delegado disse que os 3 achavam que ia ficar impune. Veja que coisa. Mulher mata o marido porque ele se recusou a fazer sexo com ela. Isso foi na Índia. Ela acusou ele de ter um amante e não mais a procurar. Quer dizer, ela, na ação dela e naquilo que ela, em sua defesa, ela quis dizer que a coisa mais importante entre os dois era o sexo. Não deixa de ser também uma banalização da coisa. Pai mata filha após discussão sobre ocupações de escolas em Goiânia. Esse foi um caso muito triste, porque o pai, além de matar o filho, depois ele, talvez vendo o que fez, ele cometeu em seguida o suicídio. Terreiro de Umbanda é destruído e polícia apura suposto crime de ódio. Mais de 60 imagens do espaço foram destruídas e prédio foi incendiado, né? Médicos cubanos são hostilizados em aula inaugural em Fortaleza. Jovem assume ser homossexual e é espancado pelo pai em São Paulo. Veja quantas manchetes e quantos maus exemplos de intolerância nós estamos vendo aí, seja racial, seja religioso, seja social, né? Seja sexual, e a coisa não parou por aí não, gente. Bruno Galhaço resiste a queixa por ofensas racistas contra sua filha. Ataque em boate gay deixa 50 mortos em Orlando, nos Estados Unidos. Homem defende travesti e é espancado até a morte em estação do metrô de São Paulo. O caso mais recente, o caso do senhor Luiz Carlos Ruas, um ambulante há mais de 20 anos, trabalhando lá no metrô, viu 2 seres indo para cima de uma travesti, tentou acalmar os ânimos e ele terminou morrendo por isso. E é o caso mais recente, e toda a mídia
está discutindo, apresentou. E o interessante é que, primeiro, que as bobagens que o delegado fala em relação ao caso. E depois a justificativa, né? O jovem descobriu que a sua mulher, sua amante, sua namorada, não sei, o havia traído, saiu transtornado e de repente ele encontra lá um travesti, resolve jogar, culpar, e, né? Usar o ser humano lá como saco de pancada para botar suas frustrações para fora num caso insano de intolerância. E aí chega um senhor achando que ele iria respeitar a sua idade, talvez a sua mansidão, e se dá mal. E a justificativa dele é essa: eu não estava em mim. Lógico, se você estivesse em você fazendo o que você fez, se todos estivessem em si fazendo o que fizeram, seriam considerados psicopatas, né? Quando nós nos deixamos tomar pela raiva, a cólera, as nossas próprias frustrações e entramos no campo da intolerância, muitas coisas ruins como essas acontecem, né? Intolerância e intransigência. Tudo tem que ser como eu quero. Se não for, eu vou começar a destruir. Eu vou começar a eliminar. Impaciência. Impaciência, tudo tem que ser no meu tempo. E aí vira-se essa banalização da violência que nós temos visto. E tudo isso não deixa de ser violência. Porque não é só a violência com os fins, por exemplo, de morte matada. Não. Tem a violência da injúria, da calúnia, das acusações. No caso do Bruno, né, uma das meninas que estava atacando a questão da filha dele por ser negra na internet é negra. Me parece que tem 14 anos. Quer dizer, é um ser que não se aceita. A condição que nasceu. Talvez não tenha pedido, mas mereceu. Aí de repente vê uma negra que retiraram da África, morando com pais famosos, ricos, e ela inveja aquela posição. E por não ser aquela negra, né, ela ataca, né? Ela faz isso para ver se ilude ou acalma suas próprias frustrações. É triste. É muito triste. E o ano 2016 nos deixou essa lição. Foi um ano da intolerância. Foi o ano da estupidez humana. Foi um ano onde as pessoas não tiveram receio de mostrar as suas mais cruéis e negativas facetas. Foi um ano pobre. Pobre espiritualmente. Foi um ano onde as trevas, né, chegaram e disseram: oi, estamos aqui. Vigiai e orai. Estamos aqui, trabalhando o que tem pior em vocês, deixando vocês bem à vontade, né? Porque o nosso propósito é acabar com tudo aquilo que significa amor, fraternidade, solidariedade, né? O nosso propósito é acabar com a luz, e a luz é Jesus. Então, o rapaz que matou o ambulante, e a gente vê pelas filmagens, eu não vi, não gosto, mas pelo que eu li parece que espancou e depois voltou. Ele diz: eu não sou uma pessoa má. Ele pode estar até sendo honesto, mas ele não está sendo verdadeiro, porque a sua atitude, mesmo sendo causa de um impulso, demonstrou intolerância. E intolerância não é algo que dá e passa, é algo que nós construímos em nós ao longo do tempo e alimentamos, né? Talvez ele seja um homofóbico, talvez ele seja racista. Não estamos aqui para julgar, muito menos para condenar. Mas a questão é, eu não sou uma pessoa má, mas o que ele fez foi mal. E merece ser punido da melhor forma possível. Eu não sei, mas eu tenho certeza que muitos aqui se lembram aquele caso lá atrás, né, na década de 90, daqueles rapazes que atearam
fogo em um índio numa estação lá em Brasília, se eu também não estou enganado, né? E que foi uma coisa ali chocante. Quer dizer, foi algo que a gente deveria ter aprendido. Mas depois daquilo, até mesmo em Curitiba, há um tempo atrás, tinha um grupo queimando mendigos. Quer dizer, é o ser humano cheio de neurose, frustrado, cheio de intolerância, não sabe como trabalhar isso e quer descontar nos menos favorecidos, quer descontar no mundo, né? Acha que nada irá lhe acontecer, que eles são infalíveis, qualquer coisa do tipo. E tudo isso acontece porque essas pessoas estão ausentes daquilo que as trevas também estão. Luz. Elas não têm uma crença, elas não têm uma religião, elas sabem pouco de moral, de ética, são pessoas interesseiras, materialistas, né? Sempre atrás de coisas que só diz respeito a elas mesmas, mas nada que possam fazer a favor do outro. Então a coisa vai se alastrando, né? Porque a doutrina espírita, meus queridos amigos, tem nos dito o seguinte. Tem uma pergunta de Kardec no dos Espíritos que é bem interessante. Ele pergunta assim: da mesma maneira que nós temos, mais ou menos assim, da mesma maneira que nós temos um anjo protetor, nós temos um espírito do mal ao nosso lado que nos atentam para fazer o mal? E a resposta dos Espíritos é mais ou menos a seguinte: não é bem assim, né? Os espíritos do mal existem, do bem também existe, não é isso? Mas dependendo das nossas ações, dos nossos impulsos, é que eles irão estar conosco. Não são eles que vêm até nós. Somos nós que criamos condições propícias para que eles venham até nós. Então, se nós estamos hoje compromissados com a nossa doutrina espírita, com a nossa religião, seja ela qual for, e nós estamos praticando aquilo que ela nos ensina, bons espíritos nos rodeiam. Agora, se nós estamos mais preocupados com as coisas do mundo, esquecemos essa parte toda, porque ainda não temos o entendimento que ela é importante, muitas vezes achamos careta demais, ou que estamos muito longe de atingir ou de fazer qualquer coisa que elas nos pedem, e que a gente fica ao Deus dará, os espíritos do mal, né, nos acompanham, vão nos influenciar, né? Agora, também há aquele caso, estou me melhorando, estou fazendo uma reforma íntima em mim, estou acordando para o que realmente é importante na vida. Eu ainda posso ser atentado pelos espíritos das trevas? Podemos e ainda somos, mas aí nós já temos condições de resistir, de resistência, não é? Eu vejo pessoas, eu acho que uma das frases mais hipócritas que eu vejo as pessoas usando, né? Talvez porque elas queiram acreditar que elas têm a condição, mas elas não têm, é de resiliência. Eu nem sei como é que é a palavra. Depois eu procuro aqui nos comentários do vídeo, lá no nosso grupo, e eu coloco, né? Que são pessoas que não são fáceis de serem derrubadas, que são fortes. Não são. E para a gente ser forte, o primeiro passo é a gente reconhecer que ainda não somos. Para a gente ser perfeito, o primeiro passo é reconhecer nossas imperfeições. Não adianta enganar, né? Querer passar uma imagem daquela que a gente ainda não tem. Porque senão o negócio, meus amigos, vai ficar tão embaraçoso para que a gente vai ter um ataque de fúria e pobre de quem tiver no nosso meio, no nosso caminho. A gente sai com tudo e vamos dar asas às nossas intolerâncias que nós também temos. Devemos cuidar dela, né? Porque o discípulo de Jesus, os discípulos de Jesus não podem alimentar a intolerância, seja ela de que maneira for, seja ela como for. Porque
esse sentimento é um sentimento de negativo, é um sentimento negativo. Nos mostra que ainda estamos muito longe de atingir aquilo que nós estamos destinados a atingir. Mas isso não quer dizer que por nós termos certos defeitos, ou mesmo sermos intolerantes, que nós não podemos, que nós não devemos continuar lutando para que a coisa em nós se transforme, né? Porque eu tenho certeza que quando nós nascemos, ou melhor dizendo, quando aqui nós renascemos, Jesus disse para cada um de nós: vai, né? Vai e muda o que tem que mudar em ti. Transforma o bem, ou melhor, você transforma o mal em bem, o negativo em positivo. Ele sabe das nossas imperfeições, mas ele tem paciência. E mais ainda, ele confia que com, né, o passar do tempo, a gente possa realmente nos conscientizarmos na necessidade de mudança.